Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é outsourcing. Tópicos a serem abordados nessa aula. Qual a natureza de subcontratar? Finalidades principais do outsourcing e aplicando o outsourcing. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é outsourcing, reconhecer a finalidade dos operadores logísticos e demonstrar os benefícios do outsourcing. Qual a natureza de subcontratar? Quando a gente está falando de outsourcing, primeiro vamos dizer que outsourcing nada mais é do que terceirização. Por que terceirizar? Qual a grande finalidade de fazer uma terceirização de uma empresa? O que a gente melhora trabalhando com a terceirização? Claro que toda pessoa que pensa na terceirização pensa única e tão somente na questão de custos. Vamos reduzir custos para a empresa. E talvez não pense na questão dos benefícios. E os benefícios também são bastante significativos para toda e qualquer empresa que pense no processo de terceirização. Não só está relacionado ao custo. Quando a gente está falando de terceirização, a gente está falando de um processo de tirar da empresa tudo que for alegórico a ela, ou seja, que não faça parte do seu core business. O que é o core business? Aquilo que ela nasceu para fazer. Então, quando a gente está falando de terceirização, vamos imaginar e dar o exemplo que eu utilizei na aula passada, que é da empresa que fabrica suco de laranja. Se eu estou falando do processo de terceirização de parte das operações dessa empresa, o que eu estou querendo dizer? Que eu estou terceirizando aquilo que não faz parte do cerne da empresa. Ou seja, eu posso terceirizar, a empresa não vende, por exemplo, limpeza. Ela não trabalha com segurança. Portanto, a limpeza, a segurança pode ser algo que eu consigo terceirizar na minha empresa, que de repente uma empresa terceira vai fazer esse processo ainda melhor do que eu, por um custo-benefício bom para a minha empresa. Eu também posso terceirizar uma série de outros fatores dentro dessa empresa e um deles pode ser, por exemplo, o transporte da mercadoria, tanto para a chegada da matéria-prima na minha empresa, quanto para a distribuição desse produto no mercado. Eu posso contratar alguém para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, quando eu estou falando do processo de terceirização, eu estou querendo maximizar o meu lucro, diminuindo o meu custo, mas também sendo efetivo, tendo uma equipe preparada para fazer esse tipo de trabalho. Finalidade, então, do outsourcing nesse sentido é justamente aquilo que eu acabei de dizer. Maximizar o seu tempo e espaço trabalhando com equipes que sejam especialistas, ou seja, especialista em limpeza, especialista em segurança, especialista em transporte, especialista em vários setores que a empresa pode fazer a subcontratação e trabalhar com essas empresas em conjunto para buscar um melhor resultado para a empresa própria que está fazendo a contratação desse subcontratado, dessa terceirizada. Como a gente aplica, então, processo de outsourcing? Primeira necessidade, quando a gente está falando dessa aplicação do outsourcing, desse trabalho de outsourcing, é medir qual o grau de efetividade que essa empresa parceira pode me trazer, que tipo de benefício ela pode me trazer. E é por isso que nasceu, a partir da terceirização, os operadores logísticos. Imagine você que é o fabricante de uma pequena empresa que trabalha com a questão de fabricação do suco de laranja. Num curto período de tempo, você começa a melhorar o seu espaço de mercado, quer dizer, você consegue vender para outros mercados, começa a ampliar o mercado, começa a ampliar a sua atuação. Se a gente vai falando de uma empresa que vende para o Brasil todo, imagine que você vai precisar distribuir o seu produto para o país inteiro. Olha a complicação que você teria sendo uma empresa, tendo que distribuir o seu produto, estando localizado aqui em São Paulo, por exemplo, tendo que se deslocar para o Rio de Janeiro, tendo que se deslocar para o Nordeste brasileiro, para o Norte brasileiro, para o Sul do Brasil. Esse deslocamento demanda não só custo, mas conhecimento. Como otimizar todo o seu processo? Vamos imaginar que você precisa ter um centro de distribuição avançado. E quando a gente está falando de operadores logísticos, eles servem justamente para isso, para fazer com que eu tenha uma otimização dos meus processos e faça com que no final disso tudo eu consiga entregar o meu produto no tempo certo, na quantidade certa, sem nenhum tipo de avaria e que venha satisfazer a necessidade que esse meu cliente lá na frente possivelmente venha a ter. Então a discussão sobre terceirização de mão de obra, terceirização de processos da minha empresa, que aliás é um assunto extremamente recorrente, atual, por conta da mudança da legislação voltada para esse universo, faz com que muitas pessoas de maneira ainda equivocada entendam o processo de terceirização como algo absolutamente nocivo
para as empresas e também para os trabalhadores, o que na realidade, na prática, não é exatamente isso. Empresas bem estruturadas que saibam trabalhar com outras empresas sérias podem fazer um processo de terceirização muito bom, quer seja para o trabalhador, quer seja para a própria empresa, e um grande exemplo disso são os operadores logísticos que têm feito toda a diferença quando a gente faz uma contratação dessas empresas para trabalhar com todo o processo logístico de distribuição dos produtos de uma determinada empresa. Para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse ponto final da discussão que eu trouxe para vocês, se você quiser entender o que muda no Brasil com a lei da terceirização, eu deixei aqui um videozinho para que vocês possam entender. Ele é bastante didático, vocês vão entender exatamente o que está acontecendo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nova reforma trabalhista, que eu acho que acrescenta muito no conhecimento que você deve ter sobre terceirização e sobre esse universo que envolve os processos de outsourcing, é legal que você assista esse vídeo e faça a leitura do artigo que eu coloquei para vocês. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre outsourcing. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.